Olá pessoal, aqui é o Leandro da Gate IT e do blog estruturarparacrescer.com.br. E hoje eu estou aqui com o Rafael. O Rafael é membro do IBN, um grupo de empresários de Indaiatuba, ao qual eu participo. E o IBN quer dizer Indaiatuba Business Network. E o Rafael ele tem uma empresa que se chama Control Print e é uma empresa de aluguel de impressoras. E conversando com ele, eu fiz o convite para ele falar sobre quais são as vantagens para uma empresa alugar uma impressora ao invés de comprar uma impressora, né? Esse assunto já foi discutido com alguns clientes meus e depois vocês vão ver no final do vídeo que o aluguel, na minha opinião, é muito mais negócio para uma empresa. Então, Rafael, eu queria que você falasse primeiro um pouquinho o que Control Print faz, né? E é isso aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Leandro pela oportunidade. Bom, a Control Print é uma empresa localizada em Indaiatuba, há mais de 4 anos no mercado, prestando serviço em locação de impressora ou outsourcing de impressão. Locação de impressora, o que seria? Nós disponibilizamos a impressora para o cliente, a investimento zero, e cobramos por páginas impressas através de um contrato mensal. Legal, então a empresa paga um valor mensal, ela não precisa comprar uma impressora, né? Ela vai alugar, vai pagar um valor mensal para ter esse serviço de impressão. Isso. Nós, antes de fecharmos um contrato, nós formalizamos uma proposta para ver realmente a quantidade de impressões que é adequada para cada parceiro e através disso nós elaboramos um valor fixo e cobramos por mês. E como uma empresa consegue saber a quantidade de impressões que ela já utiliza, através do papel que ela utiliza? Esse é um fator difícil de mensurar, porque nem todos têm a noção exata de quanto a empresa imprime. Geralmente nós tiramos ideias da quantidade de toner que utiliza no mês ou a quantidade de resma de folha que ele compra também ao longo dos 30 dias. Ah, sim. A vantagem é que no nosso contrato nós utilizamos os 3 primeiros meses como teste, entendeu? Então nos 3 primeiros meses nós tiramos uma média exata de quanto o cliente vai imprimir. Então nós podemos formalizar o contrato, tanto para mais como para menos, nós conseguimos alterar sem cobrar a multa rescisória. Ah, isso é bom, porque eu vejo pelos meus clientes, às vezes, uma dificuldade aí na medição, né? Quantas folhas que eu estou imprimindo por mês. E a partir de quantas cópias aí mensal, ou ciclo mensal, se é que pode falar assim, que vale a pena uma empresa alugar ao invés de comprar uma impressora? O ideal para se tornar viável para a empresa, a partir de 2.000 impressões. Mas será que todos imprimem 2.000 impressões? Como eu faço para ter noção disso como empresa? A empresa que utiliza de 1 a 2 toners no mês, já é questão de ela imprimir 2.000 páginas no mês. Então a pessoa que não tem noção de quanto imprime, vê pela quantidade de toner que você utiliza. Então a empresa que utiliza de 1 a 2 toner no mês, já imprime no mínimo 1.500 páginas. Então isso é uma realidade para pequenas empresas. Sim. Hoje em dia nós temos clientes que são escritórios de contabilidade, consultórios médicos. Então são inúmeras empresas que podem estar se adequando com a locação de impressora. Legal. Muito bacana esse assunto. E eu queria, então, agora falando especificamente das vantagens do aluguel de uma impressora. Pensando no empresário que está ali do outro lado, ele está em dúvida se ele compra ou aluga uma impressora. Então, o primeiro fator, a gente já viu que são empresas que utilizam a partir de 2.000 impressões no mês. E quais são as vantagens de eu estar alugando uma impressora? Bom, existem inúmeras vantagens. Se eu dizer todas, eu vou ficar aqui horas dizendo. Mas eu vou dizer algumas principais, como investimento zero,
O empresário que já possui um parque de impressão com impressoras obsoletas, ele tem a oportunidade de atualizar o parque de impressões com investimento zero, ou também para aquela empresa que está iniciando agora e que deseja ter um parque de impressão atualizado e novo, entendeu? Então isso já vai ter um investimento zero. Outra vantagem, nós, através do nosso escritório, nós conseguimos monitorar o equipamento. Então nós conseguimos antecipar uma manutenção na impressora, nós verificamos a necessidade da troca de toner, entendeu? Disponibilizamos também um equipamento backup, caso venha ocorrer algum problema do equipamento em operação, ou seja, o equipamento titular, nós imediatamente já substituímos por um backup. Então, só te interrompendo um pouquinho. Sim. Você falou de investimento zero, ou seja, a empresa ela não precisa comprar uma impressora, por exemplo, um exemplo, se a impressora custar R$1.000, ela vai investir no primeiro mês somente pelo aluguel, né? E não na compra de um equipamento. E você falou agora no equipamento backup. Então, você tem um equipamento igual no seu escritório, caso tenha um problema mais sério para você trocar. Então, se a gente for comparar, aí, a empresa teria que estar comprando 2 impressoras de uma só vez para ter esse ganho, né? Com certeza, seu investimento dobra. Na locação você tem investimento zero e na aquisição de uma impressora própria você tem investimento dobrado. Por quê? Porque você vai investir na impressora titular, a que vai operar no dia a dia, e também investimento numa impressora backup, então terá investimento em dobro. Legal. Esses contratos são por quantos meses? Geralmente nós fazemos por 24 meses. 24 meses. A partir de 24 meses. E depois desses 24 meses, ou durante o contrato, a empresa ela vai ter a tecnologia de ponta, né? Uma impressora atualizada, com todos os recursos atualizados, certo? Com certeza. Nós disponibilizamos no início do contrato o equipamento conforme a necessidade do cliente, entendeu? Então nós fazemos uns estudos, fazemos vários questionamentos para que disponibilizamos o equipamento ideal para o cliente, para que 2, 3 meses a impressora venha dar problema porque exige muito dela. Então nós antecipamos esse problema e moldamos o equipamento disponível para o cliente. Legal, muito bom. Então, assim, para mim está claro que entre a compra e o aluguel, a partir de 2.000 cópias, né, como você falou, compensa muito mais o aluguel, né? Se você pudesse fazer um comparativo para quem está do outro lado entender assim os pontos básicos entre diferenciais, né, de uma compra e de um aluguel, o que você falaria para quem está do outro lado? Fazendo um comparativo entre aluguel e impressora própria, eu vou citar primeiramente o aluguel. O pacote de aluguel está incluso a impressora titular, que irá operar no dia a dia, o equipamento backup, o fornecimento dos insumos, incluso também manutenção corretiva e preventiva, e o software de gerenciamento remoto, onde nós gerenciamos o equipamento através do nosso escritório ou em qualquer lugar que esteja. Se a pessoa adquirir uma impressora própria, com as mesmas condições de uma locação, ela terá investimento com a impressora titular, a que irá operar no dia a dia, investimento na impressora backup, ela terá que realizar contrato com empresas para manutenção corretiva e preventiva e terá que ter um contrato com o fornecedor mensalmente para enviar os seus insumos. Então, no total, o custo maior seria com a impressora própria. Muito bom. E depois nós vamos deixar nesse post, aqui embaixo, no post que eu estou colocando no blog, um comparativo com valores reais mesmo, entre comprar uma impressora e alugar uma impressora. Muito bom, Rafael. Eu acho que ficou claro que as vantagens no aluguel para as empresas é muito grande, e isso que eu queria passar para você que está nos assistindo. Então você tem no aluguel tanto o hardware, né, com a impressora, um backup desse hardware, a parte de serviços, que muitas vezes é uma parte que também é cara, né? A manutenção, os serviços que são feitos após
ou durante você ter aquele ativo na sua empresa, quando você tem um ativo, você está depreciando, né? Ele vai caindo o valor. Sim, com certeza. Esse é um ponto também importante no aluguel. Depois nós podemos trocar a impressora por uma mais atualizada. Então. Sim, sem custo para empresário ou escritório. Uhum. E por último, essa parte do gerenciamento aí remoto, que você falou que consegue ver do seu escritório os desgastes das peças das impressoras, dos componentes e o toner reserva, né? Que você consegue enviar quando você vê que está acabando o toner. Sim, sim. Esse software, ele comunica com a impressora diariamente e a impressora me dá informações das principais peças interna da impressora. Então eu consigo identificar quando os componentes estão já desgastando. Com isso eu consigo antecipar as manutenções e fazer com que o cliente não fique com a impressora em manutenção. Muito bom. Então tá legal. Então queria só informar a você que eventualmente vai precisar optar por um aluguel ou compra de uma impressora. E eu queria agradecer você novamente aí por aceitar esse convite. Eu que agradeço. E bons negócios. E um abraço e até o próximo vídeo.